Olá, meus amores, graça e paz para vocês, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, firmes e fortes na presença do Senhor Jesus e que esteja buscando Ele continuamente, né? Ajudando, orando uns pelos outros, né? E que você tenha, né, paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais da palavra do Senhor. E o texto escolhido hoje está em Mateus capítulo 4. Falar um pouco sobre a tentação de Jesus. E eu, examinando esse texto, pensando o que eu ia trazer hoje, né, para a gente refletir, e veio esse texto em mente e me fez me levar para diversas situações, né? Inclusive sobre as tentações que nos vêm. Quantas vezes que nós somos afligidos, quantas vezes nós passamos por algumas situações que nós achamos que não vamos suportar e queremos desistir, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, estou servindo ao Senhor, mas por que tal coisa sobreveio? E nós vamos ver que o próprio Jesus foi tentado. Que o próprio Jesus, né, quando é interessante que é logo ele sai das águas do batismo, ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto e ali ele passa 40 dias e 40 noites e é tentado pelo o diabo. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Nessa passagem está em Mateus, no capítulo 4. Também você vai encontrá-la em Marcos, no capítulo 1, em todos os evangelhos, tá, gente? Os evangelhos sinóticos. Sabe o que é evangelho sinótico? Porque são livros que contam, né, repetem as histórias, né, os fatos, né, porque isso aqui é uma realidade, os mesmos fatos ocorridos, e eles contam de formas diferentes, não é desfazendo, né, do texto anterior, do escritor anterior, mas que são escritos para pessoas diferentes, povos diferentes, né? Um escreveu para os judeus, outro escreveu para os gregos, então cada texto possuindo um detalhe a mais. Esse que nós vamos ver, por exemplo, Mateus 4, diz assim, ó: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aí leva algumas pessoas a achar que Jesus só teve fome, né? Só foi tentado, aliás, pelo inimigo depois dos 40 dias, mas não. Quando nós lemos outras passagens, nós vamos ver que Jesus foi tentado durante os 40 dias. E olha só, Marcos, aliás, capítulo 1, verso 12 ao 13, diz assim, o mesmo texto, tá? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, viu? E vivia entre feras, e os anjos o serviram. Por isso é importante, sempre quando a gente for ler, principalmente passagens que se referem, que estão escritas, né, nesses evangelhos, a gente verificar, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, acima do capítulo, tem algumas informações aqui, ó, alguns outros livros, tá vendo? Logo acima, no finalzinho, aí quando seguia, tá vendo? Essas informações aqui são de outros livros onde tem essa mesma passagem descrita, e ela nos ajuda a obter mais informações. Como, por exemplo, o cego de Jericó, né? Às vezes as pessoas leem um evangelho que falaram que era só um, aí todo mundo só fala do Bartimeu, mas são dois. Quando você vai ler os outros evangelhos paralelos, nós vamos ver que eram dois cegos,
tá? E é por isso que a gente tem que prestar muita atenção, pesquisarmos, né, antes da gente começar a expor um texto, porque às vezes passa algumas informações desapercebidas e a gente acaba mudando o contexto da história, como por exemplo esta. Bem, isso só foi uma dica, não é este o propósito da mensagem, não. Isso aqui é só para vocês, ó, ficarem com a anteninha ligada, né, e ter mais informações. Aqui é assim, a gente vai falando, a gente vai aprendendo, vai falando da mensagem, vai trazendo curiosidades e assim a gente vai no nosso dia a dia, né? E então, o versículo 1 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo o diabo. Olha o propósito. Jesus foi conduzido ao deserto por quem? Pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E aí, eu já começo dizendo para você que nós não queremos ser tentados, nós não queremos ser provados, né? Às vezes nós estamos na igreja, muitas pessoas estão dentro da igreja querendo apenas bênção, milagre, aceita Jesus achando que a vida vai ser conto de fadas, vai ser um mar de rosa, que não vai ter problemas, não vai passar por dificuldade. Só que nós passamos, gente, por dificuldades, nós passamos por provações, sim, porque o Senhor Jesus nos ensina isso. E é interessante, né, que a gente vai ver que Jesus não foi ele sozinho por vontade própria, mas foi o Espírito Santo que o conduziu. Eu, você que servimos ao Senhor também, nós somos conduzidos, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E assim tem que ser. A gente não pode tomar as nossas próprias decisões, porque como Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, agora eu tenho que fazer as vontades de quem? Os desejos de quem? É os desejos de Cristo. Este é o segredo para quem quer ir para o céu. A nossa caminhada para o céu, a gente renuncia aos nossos desejos e passa a fazer os desejos de Cristo. Mas aquele que está andando, né, na contramão, aqueles que estão andando em direção à porta larga, andando pelo caminho largo, né, eles fazem ao contrário. É é sempre a minha vontade, os meus desejos, né, o que eu quero. E esse querer, muitas vezes eu não quero nem saber se vai afetar alguém, se vai prejudicar alguém, né? Eu quero estar fazendo e pronto, acabou. Só que muda essa situação quando nós entregamos as nossas vidas para Cristo. Quando nasce um novo homem. E a Bíblia diz que este novo homem agora, ele tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente renovada, uma mente sadia, uma mente que quer fazer a diferença, que quer viver separado deste mundo mal. É uma mente que quer servir para agradar o reino, né? Faz a obra com amor, com dedicação, porque ele está sendo todo o tempo guiado pelo Espírito Santo. E quando ele entrar em dificuldades, quando ele entrar em períodos, né, de escassez, ele não vai negar ao Senhor, porque ele está firmado em Cristo e sabe que Jesus está lá na direção da embarcação, então tá tudo bem. O vento sopra para lá, o vento sopra para cá e a gente vai marchando e dando glória, né? Isto é para quem é verdadeiramente servo, aquele que tem um louvor da Fernanda Brum que fala, né? Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, e não consegue ficar. Por quê? Gente, quem sentiu a glória, quem sentiu a presença, quem já provou, né, dessa bênção, desse amor, dessa magnitude que é servir ao Senhor, não quer largar, não quer fazer outra coisa na vida, porque é apaixonado por Jesus, né? E quem é apaixonado por Jesus, ele passa pela prova adorando, confiando, sossegado, porque sabe que Cristo irá sustentar. Lógico que tem aqueles que é de pouca fé, tem aqueles que são mais fracos, que às vezes duvida, que é como Pedro, lembra quando estava a tempestade lá assolando, que aí Jesus vem andando por cima das águas, aí Pedro naquela empolgação fala assim, Senhor, eu quero ir também, aí o Senhor, vem Pedro, e aí Pedro começa a ir, mas de repente a fé de Pedro faz com que venha um medo, e o medo, gente, é um problema sério, o medo faz com que nós perdemos a nossa fé, deixamos de acreditar, né, no impossível, deixamos de crer no Senhor, e muitas vezes faz com que, né, a gente perde, né, perde a direção, mas nós temos que sempre estarmos confiantes.
Não deixar que as coisas deste mundo venham nos afligir de tal forma que nós possamos fugir do nosso propósito. E aí, olha só, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Imagina, eu e você, nós iríamos querer, a gente tem que lembrar, gente, que Jesus está aqui como 100% homem, assim como eu, assim como você. Né? Assim que ele veio. As pessoas, não, era 100% homem, mas era 100% Deus. Aqui a Bíblia diz que Jesus estava sujeito às mesmas coisas que eu e você estamos sujeitos também agora, nesse exato momento. Sujeito a pecar, sujeito, né, a desfalecer, sujeito a se desviar, sujeito a não cumprir com o propósito do Senhor. Assim como Adão, lembra que o Senhor fez como Adão? Puro, santo. Não foi assim? Sem pecado algum. Tanto que eles viviam no Jardim do Éden, simbolizando a inocência, pureza, né? E eles não viam mal algum. E a Bíblia diz que sempre na viração da tarde, Jesus via, conversava, palestrava. Olha que prazer, né? Conversava ali com eles. Mas cedeu à tentação. Sendo santo, cedeu à tentação. E quando cede à tentação, né, que vem, entra o pecado agora, o pecado tem-se origem, né, então eles passam a ver que estava nu e assim, e ter vergonha, que eles se escondem. Veja que eles pegam as folhas, né, faz as roupinhas para poder cobrir a sua nudez, mas só que aquelas roupas para nada serviu, né, e então o Senhor pega peles de animais para poder cobrir a nudez deles, simbolizando ali, né, o primeiro sacrifício, né, o que cobre o pecado do homem, o que pode lavar, tirar o pecado do homem é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Então, Jesus aqui ele está sujeito a tentações. Tanto que Jesus foi afligido, Jesus foi humilhado, foi maltratado, foi desprezado pela própria família, né, pelos seus irmãos. E o Espírito Santo agora, Jesus desce as águas, né, foi batizado por João Batista e agora o Espírito Santo leva ele para o deserto. Deserto, gente, não é local onde nós vamos fixar nossa moradia, não. Mas é local que nós somos levados por tempos e tempos para poder o propósito do Senhor cumprir nas nossas vidas. Lembra quando o povo de Israel sai do Egito? Eles poderiam muito bem ter chegado, né, em curto tempo na terra prometida, mas a Bíblia diz que para que eles não viessem, né, voltar atrás, para que eles não viessem renunciar, o Senhor então leva eles por um caminho mais longo. Eles vivem ali 40 anos pelo deserto, mas foi teu local fixo? Foi o local fixo? Foi a moradia deles? Não, foi o local de passagem para poder entrar na terra prometida. Então os nossos desertos são para nós alcançarmos num propósito divino. Os nossos desertos é para que nós possamos ficar por ali apenas por um tempo, porque depois nós chegamos no lugar definido por Cristo, seja ele, né, uma bênção que você esteja aguardando, né, uma causa na justiça que está para resolver e você está passando por um processo enquanto isso você resolve, uma enfermidade que veio, né, e aí você está passando por esse processo até o Senhor estender as mãos para que essa enfermidade vá embora, né, algum problema no teu relacionamento, no teu casamento, qualquer tipo de problema, uma porta de emprego que se fechou, né, e talvez tenha lá, o Senhor está demorando a abrir, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e o desânimo bateu, a tristeza bateu, mas calma aí, não se desespere, não se entregue, tá? Não desanime não, porque tudo é um processo, é só um período que você vai estar nesse deserto, e o deserto serve para o nosso crescimento, serve para o nosso amadurecimento, então não se desespere, porque é o caminho que você tem que trilhar para poder chegar ao objetivo final, assim como foi com o povo no deserto. E olha só só entrou na terra prometida 2, Elane. Ok, por quê? Foram 2 que perseveraram. Porque os demais não perseveraram de jeito nenhum. E por isso o Senhor falou nessa geração aqui, vai perecer aqui pelo deserto, porque era um povo murmurador, era um povo que só reclamava, era o povo que dava as costas para o Senhor constantemente, para cultuar outros deuses, né, os deuses das nações vizinhas. E é interessante que o Senhor
né? Às vezes a gente olha assim para a história de Israel, o povo andando pelo deserto, e quando o Senhor fala para eles, ó, toma tal cidade agora, mata, da criança ao velho, não deixa ninguém, extermina todo mundo. E aí a gente, né, olha assim, as pessoas, poxa, mas Jesus manda fazer isso, mas que maldade. Mas sabe o que era? Eles tinham um propósito. Qual era o propósito? Porque se aquelas pessoas ficassem vivas, Israel iria tomar posse daquela terra ali. Aquela terra que foi conquistada, né, derrotou ali seus inimigos, conquistou aquela terra, e ali alguma tribo, algumas pessoas ficariam ali. E se essas pessoas ficam morando com eles, misturando a cultura, misturando, né, o povo de Israel, que o Senhor chamou para ser que um povo separado, um povo diferente. E se eles ficassem ali, eles iam que logo se corromper. Por quê? Mesmo que deixassem, deixa uma criança. E a cultura, qual é? Os deuses aos quais eles estavam adorando, era o Deus de Israel, era o Deus único? Não. E aí essa pessoa, mais cedo, começaria a cultuar os seus deuses, né, fazendo culto aos deuses estranhos. E o povo, então, poderia se misturar e daqui a pouco também estar cultuando a deuses estranhos. Então, por isso ele limpar. Por isso que o Senhor fala ser de santo. O santo é ser separado. Você não misturar com o que é profano, você não misturar com o que é impuro. Este é o propósito do Senhor. Então, quando eles estão no deserto, caminhando, você vai ver muitas vezes eles estão se misturando. E isso não agrada ao Senhor. Todas as vezes que o Senhor vai repreendê-los, você vai ver que eles estão sempre dando as costas para o Senhor. E é um povo, gente, que está vendo os milagres constantes. Para você ver que milagre não significa que essa pessoa vai permanecer firme na presença do Senhor, não. Que o milagre vai fazer a pessoa não se desviar, porque milagre esse povo viram. Maná, água fluir da rocha, Mar Vermelho se abrir, as 10 pragas, né, que vieram sobre o Egito, viu a manifestação do poder do Senhor, viu, durante, né, o dia tinha uma coluna que os guiava, eles só movimentavam quando essa coluna, essa nuvem, né, se movimentava, à noite tinha coluna de fogo os guiando. Então todo momento este povo estava vendo a ação de Deus e mesmo assim eles se afastaram. Então, às vezes as pessoas falam, Jesus, se eu recebesse esse milagre, talvez se aquela pessoa recebesse tal milagre, ela ficaria mais firme, não murmurava, não aprontava tanto, se firmava em ti. Não. As pessoas, elas procuram desculpa para poder se afastar do Senhor, porque aquele que realmente teve esse encontro com Cristo, que ama servir ao Senhor, independente da circunstância, ele permanece firme, porque sabe que ele está passando por aquele momento, mas o Senhor está com ele, e que é tudo uma permissão de Deus. E o Senhor nunca vai dar de forma desproporcional que eu não venha suportar. Então, em todo tempo, o Senhor está cuidando de nós. Seja em momentos que nós estamos passando por provação ou não. É o Senhor que está no controle. Então, o verdadeiro servo confia, se entrega, né? Deixa o Senhor tomar conta, deixa o Senhor na direção de tudo e ele só adora, não murmura e o Senhor vai dando vitória. Assim como foi com Jesus. Ele foi tentado durante todo esse tempo, mas ele não cedeu de forma alguma. E aí ele diz, né, após ele ter jejuado os 40 dias, de 40 noites, ele teve fome e chega até ele quem? Satanás, o tentador. Porque quem tenta é o diabo. Jesus prova. Mas o diabo, ele tenta, ele vive tentando as pessoas para poder se afastar de Cristo. Mas por que ele faz isso? Porque que ele está sempre ao redor, a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Quando é que ele consegue tragar? Quando se dá legalidade, quando se dá brecha, né? Então ele vai conseguir derrubar, tirar você da caminhada. Por isso que a gente tem que sempre, como Paulo nos ensina, orarmos sem cessar. Orar e vigiar. Vigiar e orar ao mesmo tempo. Porque às vezes a gente ora e não vigia. Aí a tentação vem e nós caímos, né? Jesus orou e estava atento. É interessante que quando ele vai tentar Jesus, o que o diabo vai usar? A palavra. O diabo, ele tem conhecimento da palavra. Por isso que o crente tem que conhecer também a palavra, para que você possa saber manejá-la bem e no momento certo, de maneira correta.
para que você não venha a ser enganado. Porque já pensou se é uma pessoa que não conhece a palavra, como que agiria? Iria tentar o Senhor. E o Senhor diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem muita gente assim. Já vi pessoas desafiar, por exemplo, o evangelismo, né? É um evangelismo para ser feito, e aí acaba que o local que foi marcado para esse evangelismo tá acontecendo uma ação policial, tem um tiroteio, alguma coisa do tipo. E aí a gente acha que é a super mulher, o super homem, super crente, né? Vamos que o Senhor vai guardar. Não é assim, não. Você está entrando no meio do fogo cruzado, sabendo que corre um risco de ser atingido, e aí corre risco de vida, e aí que depois vai colocar tudo na conta do Senhor, né? Senhor, nós saímos para fazer a tua obra e aconteceu isso e isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Espera passar, em outro momento você evangeliza. Escolhe outro lugar para você evangelizar. É como eu saber que um veneno mata, eu vou tomar o veneno para provar que Jesus é Deus e que eu não vou morrer. Vai morrer porque está tentando o Senhor. Outra coisa é alguém lhe dar um veneno tentando tirar a sua vida e você sem saber disso, beber, ingerir, e o Senhor te dá o escape, o Senhor te dá o livramento. Ou uma coisa é você sair para evangelizar, estava tudo tranquilo lá naquela área, de repente tu chegou lá, aconteceu, né, um imprevisto e o Senhor te deu um livramento. Então são situações diferentes. Tem pessoas que vivem a tentar o Senhor constantemente. Tá vendo que tá em perigo, mas vai a si mesmo, não se cuida, né? Tá esperando que o Senhor em todos os momentos que guarde. Nós temos que fazer a nossa parte primeiro. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, porque se nós não conhecermos a palavra, nós somos pegos nessas coisinhas, né? E nós acabamos frustrados. A gente fica frustrado, é com Deus e o Senhor não tem culpa nisso, né? Porque a palavra nos diz que o povo erra por falta de conhecimento. Por isso que as pessoas erram. E olha só, aí o diabo fala assim, ó, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Tentou Jesus o quê? Na área física. Muitas vezes nós somos tentados também na área física. Nós somos provados. Tempo de escassez, né? Perdeu um emprego, a porta se fecha, não tem mais uma renda, né? A geladeira tá vazia, despensa tá vazia, o filho tá chorando com fome, e aí o diabo tá lá, ó, no ouvido da pessoa, para que a pessoa faça às vezes coisas indevidas, né? Para que venha conseguir o alimento para dentro de casa. E está servindo a esse Deus aí, cadê que a porta que não se abriu, teu filho está chorando com fome, você não tem nada para comer, não tem nada para poder oferecer ao teu filho, e onde é que está esse teu Deus? É assim que ele nos tenta. Pessoas, né, que estão, vizinhos, amigos, né, pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes nos colocam à prova perguntando onde que está o seu Deus nesta hora agora? Onde que ele está para poder te socorrer? Como que vai ser agora? Por que o seu Deus, ele não entra agora em ação? E aí, gente, nós vamos ver que o Senhor, ele tem as suas maneiras certas de agir e tem um tempo certo de agir. Lembra quando aquela viúva, ela acabou de perder o seu esposo e o que ele deixou para ela? Apenas dívidas. Apenas dívida é o que ela tinha. Não foi isso? Está em 2 Reis, no capítulo 4. Assim, ó, e uma mulher das mulheres dos filhos de profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Olha só, esta mulher viúva, 2 filhos, agora o credor na sua porta para levar os seus 2 filhos. Mas por que isso, gente? Porque essa época aqui a mulher ela não trabalhava. Quem sustenta é apenas o marido. Se o marido morresse e ela não tivesse filho homem, ela ia ficar desprovida. Como ela tinha filho homens, esses filhos é quem a sustentaria.
Mas pelo jeito aqui, esses dois meninos ainda são menores, ainda não trabalham, porque ela está passando por necessidade. Você vê que ela vai até o profeta, ela sabe a quem direcionar. A gente tem que saber a pessoa certa a quem nós devemos chegar também, porque às vezes nós queremos contar os nossos problemas para todo mundo, falar das nossas dificuldades para todo mundo. Às vezes nós achamos que que é nossa amiga, é meu amigo, é minha amiga, são meus colegas, e esses colegas, enquanto te abraçam, tá te apunhalando por trás, e você conta as suas dores, conta as suas mágoas, conta os seus problemas, e lá na frente você acaba decepcionando, porque você achava que estava torcendo para sua felicidade, querendo te ajudar, e na verdade querer lhe afundar. Por isso nós devemos saber a quem recorrer. E essa mulher soube a quem recorrer, foi ao profeta. Eu já disse aqui outras vezes e falei que o profeta nada mais era do que um mensageiro de Deus, um atalaia, um profeta do Senhor. E então ela diz assim: olha, meu marido morreu e ficou devendo, né? Alguns dizem que esse marido dela, né, seria um dos profetas que sustentou, né, aqueles profetas os quais Jezabel tentava matar, e escondeu esses profetas numa caverna e ele sustentava. A gente não pode afirmar porque a Bíblia não diz, mas isso é o que os estudiosos dizem. E então essa mulher fala assim: ó, tu sabes que ele era que o teu servo temia ao Senhor. Você sabe que ele era um homem temente a Deus. E agora veio o credor e quer levar os meus 2 filhos, porque já como não tinha como pagar a dívida, né, a forma de pagar era levando os filhos como credor, e trabalharia até 7 anos para cobrar, né, cobrir essa dívida, que era a lei, né, que era determinada naquela época, 7 anos trabalhando como escravos para poder cobrir a dívida, e depois de 7 anos eram libertos. E então o que vai acontecer? O inimigo, ele tem exatamente esse papel aqui. Quando a necessidade bate na sua porta, esse credor aqui representa Satanás. Quando o problema bate, quando a miséria bate, quando a fome bate, a tristeza bate, o desespero bate, Satanás está lá na porta, batendo na tua porta, para querer ainda arrancar o pouco que você tem, para poder lhe destruir, para poder acabar com a sua vida. E só que esta mulher confiou em quem? Em Deus, porque ela foi até o profeta. E aí o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela fala assim: não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Então tinha. Às vezes a gente tem pouco, mas é no pouco que Jesus quer trabalhar. Você tem pouco, é nesse pouco que Jesus vai trabalhar na sua vida. Jesus vai multiplicar e vai fazer um milagre em você. Às vezes a gente fala assim: nada tenho. Talvez você também fala isso: nada tenho, nada posso, sou pequeno, sou isso, sou aquilo. Né? A gente, se você se sente um nada, mas Jesus quer te usar desse jeito, porque você tem coisas preciosas que Ele quer capacitar você. Ele quer usar você para poder alcançar também outras pessoas. Ele quer alcançar você para também ser canal de bênção, transformar outras vidas através do seu testemunho. E às vezes o próprio inimigo faz você se sentir insignificante, faz você se sentir um nada, para que você possa acabar desistindo e se entregando aos pontos, porque o inimigo, ele joga sujo, porque o propósito dele é roubar, é matar e destruir. Este é o propósito do inimigo. Assim, para tu ver, ele é tão covarde, né, que ele usa de todas as formas, todas as armadilhas possíveis para poder destruir. E uma coisa que nós temos que ter em mente, gente: o diabo, ele não é besta, ele não é burro, ele não vai ver uma brecha em você agora, eu vou atacar ali, não. Ele estuda, ele constrói fortalezas para depois atacar e te derrubar. É assim que o inimigo age. O diabo está aproveitando de Cristo aqui neste momento, porque 40 dias sem comer, vai tentar ele com o quê? Com alimento. A carne está fraca. A carne precisa do alimento. Vou tentar ir nessa área porque ele está sedento por comida, está faminto por comida. Então vou usar essa área, ainda vou usar a palavra do Senhor, né? E aí ele, transforma essas pedras aí em pão. E aí o Senhor, conhecedor da palavra, assim, a Bíblia, o que a palavra nos diz? Olha só. Manda que essas pedras, se tu és filho de Deus, só querem testar. Às vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim: se tu és crente, se esse Deus que tu serve é grande mesmo, é poderoso, então faz isso.
Se esse Deus é tão milagroso, ele trabalha no impossível, então peça para ele isso, para poder você acabar tentando ao Senhor. E aí o Senhor responder para ele, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E se o Senhor não conhecesse a palavra, o diabo teria vencido. Se nós não conhecermos a palavra, nós somos vencidos pelo diabo. Por isso nós devemos conhecer desta palavra. Como esta mulher, ela recorreu ao profeta, mas meu marido era servo. Meu marido era temente ao Senhor. Agora que negócio é esse do credor ficar aqui batendo na minha porta querendo levar os meus 2 filhos? Eu estou dizendo que negócio é esse do inimigo agora tá batendo aqui na minha porta querendo me envergonhar. O diabo agora tá batendo na minha porta querendo tirar os bens, a minha herança, a herança que o Senhor me deu para eu cuidar. Que negócio é esse? Meu marido temia, fazia obra, era zeloso e agora vem o diabo querer fazer chacota na minha casa, querer zombar de mim, querer fazer eu sofrer. Não aceita, é isso que essa mulher está dizendo. E é só que nós vamos ver a pequena fé. Não tenho nada senão um pouco de azeite. E então ele diz o quê? Pede aí vaso emprestado, mulher. Vai pedindo vaso emprestado aí para os seus vizinhos, né? E ela vai trazendo os vasos emprestados. Coloca os vasos. E ele fala assim, agora fecha a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela enchia. Secreto, a gente tem que aprender, viu? Novamente, falando novamente do secreto, aprender. Nós temos que aprender em quem confiar somente em Deus. O milagre é para você, não é para os outros. As pessoas não precisam ficar vendo o seu milagre, as pessoas não precisam ficar sabendo o que está acontecendo na sua vida, porque às vezes você acaba perdendo o milagre porque tem a boca grande, tem a língua grande, fala demais. Guarda, fecha a tua boca e entrega teus planos e os seus projetos no Senhor. E deixa para o Senhor e deixa Ele trabalhar. Mesmo que seja problemas, fecha a tua boca, para de contar os teus problemas para os outros, suas dificuldades para os outros. E entrega no Senhor, mesmo doendo, mesmo sangrando. Elaine, mas você não sabe como é difícil. Eu sei, eu já passei por muitos problemas que doendo, sangrando, e eu estava alegre, rindo e contando bênção. Mas o Senhor sabia como eu estava fragilizada por dentro. E o Senhor sabe como você se encontra. Mas você precisa confiar nele. E na medida que essa mulher, imagina, um pouquinho só de azeite. Tá despejando, despeja uma vasilha e o pouquinho continua. Despeja, enche outra vasilha e o pouquinho continua. E vai enchendo e o pouquinho continua. Olha que milagre. Jesus quer também multiplicar este azeite na tua vida. E o azeite, ele simboliza o Espírito Santo. O Senhor quer te encher da presença dele. Então se esvazia de si mesmo. E deixa o Senhor te encher, deixa que esse azeite venha transbordar de lugar, porque o azeite só parou quando ela não tinha mais vasilhas para poder encher. O azeite só para quando não tem mais espaço na sua vida. O Espírito Santo só para de trabalhar quando não se tem mais espaço na tua vida. Então escancara aí a tua vida para que o Espírito Santo entre, faça morada, trabalhe, te renove, te batize, te cure, te sare e que você ainda alcance outras vidas, seja transformada. Quando olhar para ti e falar assim, tem algo diferente dessa mulher. Tem algo diferente neste homem. Que de algo diferente é esse? O mundo não sabe explicar, mas você sabe que o Espírito Santo está na tua vida. É a unção do Senhor que está sobre sua vida. Você está cheio da unção, está cheio do Espírito Santo e isso vai impactar, vai transformar vidas. Por isso que a palavra nos diz que nós somos sal e somos luz, porque o crente cheio do Espírito Santo é o sal. Sal que dá tempero, que dá sabor a este mundo. É luz que brilha, que resplandece lá nas trevas. Não que você tenha a luz própria, não. É a luz do Senhor resplandecendo em ti através do Espírito Santo, e você faz a diferença, porque você é esse crente lavado, remido no sangue do Cordeiro, comprado com alto preço, que sabe dar valor a isso, tampa as brechas, não dá legalidade pro diabo, o negócio aperta e você vai marchando, o negócio tá sufocando e você tá marchando, tá dando glória a Deus e um milagre tá acontecendo na sua vida. É isso que nós temos que ser. É difícil, mas a gente, mesmo assim, a gente se esforça, a gente geme, choramos, gritamos ao Senhor por socorro. Vai ter momento que não dá mais, a gente berra, Senhor, não dá mais. Já estou no meu limite, me ajuda, me socorre. E o Senhor é tão maravilhoso, como diz o Salmo 136, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele estende as tuas mãos na sua vida. Então, lembre-se, olha, Jesus foi tentado
Nós também somos tentados. E aí, então o diabo vai transportar para a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Levou ele onde? Olha, levou e colocou sobre o pináculo do templo e mandou o quê? Lança-te daqui abaixo. Orgulho, a presunção. Às vezes nós queremos dizer, né, como eu falei lá no início, ele poderia dizer: eu sou filho de Deus, eu vou lançar daqui. Eu sou crente, né? Trabalhando o nosso orgulho, nosso emocional, para ver se realmente, né, nós temos o conhecimento dessa palavra. E o Senhor diz para ele o quê? Olha, ele fala assim: os seus anjos vai dar ordem para que você não caia, lança daí. Teu pai, né? Deus vai mandar lá os anjos, vai te proteger, vai te guardar para que você não caia. Quantas vezes é tentado? Às vezes não, você lutou para largar o vício, bebida, drogas, adultério, seja lá o que for. E aí bate um enviado do diabo lá na tua casa, te chamando pra ir lá no baile, te chamando, né, pra ir na rodinha lá de amigos, que lá só tem cerveja, só tem drogas, coisas desse tipo. E aí você desvia, você é como Jó. Lembra o Senhor falando de Jó? Homem reto, temente e desviava do mal. O segredo está em desviar. Porque a gente sabe que a carne é fraca. E se for, vai acabar caindo, né? Vai acabar pecando. Não pode ver uma mulher lá que os olhos pecou. Aí o que você faz? Jó falou assim, ó: fiz aliança com os meus olhos para não olhar para nenhuma virgem. Que é isso, Alane? Sério? Foi. Jó falou exatamente isso. Por que que a gente... uma fraqueza. E nós devemos nos portar da mesma forma. Está em Jó 31, verso 1. Olha o que Jó diz: fiz concerto com meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Fez concerto com os meus olhos. Ou seja, Jó observava o padrão de santidade interior que Cristo expressou desde lá. Lembra lá no Sermão da Montanha, que o Senhor falou em Mateus 5, 28? Jó tinha feito um concerto. Concerto fala de aliança para evitar desejos sensuais que acabavam, né, estimulando a pecar. Porque o pecado, ele não começa quando se pratica. Aqui, o Senhor fala: ó, vocês estão achando que quando pratica caiu em pecado? Não, só em pensar já está pecando. Ele sabia que a sensualidade desagrada ao Senhor. E isso ia acabar, ia arruinar com sua vida espiritual. Ele fala: ó, eu fiz um concerto, fiz aliança com os meus olhos, então não vou fixar para nenhuma virgem. Então a gente precisa, às vezes, fazermos esse mesmo tipo de aliança, esse mesmo tipo de concerto, para que a gente não venha cair na tentação. E não cair nas armadilhas de Satanás. Ah, você não confia no seu Deus? Ele não vai deixar você voltar para essa vida novamente. Ele não vai permitir. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Salmo 1, né, quando nós lemos, o Senhor nos alerta a respeito disso. Ele diz o que pra gente? Ó, claramente: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem alguma coisa para lhe oferecer? Lembrando novamente, eu sempre falo isso quando cito a palavra ímpio. Ímpio não é só quem está lá no mundo que nunca aceitou Jesus, não, tá? É todo aquele que professa uma falsa religiosidade. Às vezes ele está dentro da igreja, mas é um ímpio, porque professa uma falsa religiosidade. Lembra dos judeus, fariseus, que o Senhor chama eles de raça de víbora, chama eles de sepulcros caiados, porque uma falsa aparência, por dentro estava tudo imundo, tinham conhecimento da palavra, mas eram só religiosos, não eram homens libertos pela palavra. Então, cuidado, tem muita gente dentro da igreja que estão corrompidas também. E aí quer levar você naquele negócio: não tem nada a ver não, irmão, não tem nada a ver. Não... E esse nada a ver vai levar para o inferno, vai levar para a condenação eterna. E aí Jesus fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém. Deter, parar, onde? No caminho dos pecadores. Aí tu vê que agora Jesus não fala só apenas do ímpio, não, dos pecadores, porque o crente também tem crente que peca também. Eu sou de quem diz que ao contrário já está mentindo. O crente que peca, teu pai, tua mãe, teu filho, peca. Então, tá vendo que é pecador, que vive no pecado?
Como é que você quer ser amigo de alguém que vive em adultério? Alguém que vive em fornicação o tempo todo. Alguém que só vive envolvido na mentira, na fofoca, panelinha, dissensão, disse-me-disse, e você quer ficar grudado com essa pessoa? Vai cair, vai acabar sendo igualzinho a ele. Como é que você diz que você é diferente? Não tem diferença nenhuma. Não existe, né, pecadinho, assim também como não existe pecadão, tudo nos sentencia ao inferno, independente do pecado que seja, né, não tem pecadinho nem pecadão. Olha só, a Bíblia diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, heresias. O que é heresia? Pega um texto aqui, mudo todo o contexto desse texto. Tem muita heresia por aí, dentro da igreja, cuidado. Inveja, o invejoso. Tem pessoas, deixa eu marcar aqui pra eu não perder, né? Aí tu vai assim, fala demais. Vamos lá. Tem pessoas, tá lá dentro da igreja, mas inveja a tua roupa, inveja teu cabelo, inveja o óculos, até isso, né? Inveja o que você tem. Tu coloca lá dentro da tua casa, cuidado com quem você coloca dentro da tua casa. Um dia a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Coloca dentro da tua casa a pessoa, invejosa, olhuda. Tá cheio de gente invejosa por aí. Inveja do teu cargo, inveja do teu trabalho, inveja da tua família, inveja do teu marido, da tua esposa, até dos teus filhos, da escola que ele estuda. Tem muita gente assim. É só lá no mundo? Não, lá dentro também. Por quê? Joio e trigo, gente. Joio e trigo, tá juntinhos. Vamos lá. Homicídios, bebedice, grotonarias e coisas semelhantes a esta. Tudo que é semelhante a isso. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Viu? Não tem pecadinho nem pecadão. Do jeito que o assassino não vai pro céu, o mentiroso, o fofoqueiro, o encrenqueiro, não vai também pro céu. Não vai. Aquele que gosta de confusão, aquele que vive, né, para poder criar mutinho, para que vive só de fofoca e você ainda fica emprestando, né, o ouvido para ele. Jesus manda que a gente afaste dessas pessoas. Afastar. Afastar. Para que você não venha sofrer as consequências também. Para que você não venha acabar caindo em pecado. Tome cuidado, gente. Porque nós estamos, muitas vezes, pecando. Por quê? Nós deixamos ser levados por pessoas de má índole, por pessoas que já estão dentro da igreja mais contaminadas. E nós acabamos nos contaminando também. Repreenda, não empresta seu ouvido pro fofoqueiro, pro mexeriqueiro. Toma cuidado. E olha, verso 7. E disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo, a glória dele, e disse-lhe, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Viu Satanás oferecendo para o Senhor o quê? Todos os reinos do mundo e glória. Tem muitas pessoas sendo seduzidas pelas coisas deste mundo. Querem o quê? Casas, carros, mansões e por aí vai. É pecado ser rico? Não. Mas a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quer riqueza? Se não tiver sabedoria, não vai entrar no céu. Porque as pessoas acabam se tornando avarentas. Isso aí. Pessoas que têm condições, mas defraudam o seu próximo. Quantas pessoas aí que são donos de empresas, tem multinacionais, mas que tratam os seus funcionários mal, não pagam o devido, maltratam, esculacham eles. Vai entrar no céu? Não vai. Pessoas, tem dinheiro, é rico,
mas coloca o gato na luz, coloca o gato na água. É pecado, tá roubando, é crime. Às vezes a gente quer acusar de roubo alguém que rouba R$1.000, R$10.000. Tu pegou 10 centavos, né? Seu é roubo do mesmo jeito, é ladrão, também vai pro inferno. É assim. E as pessoas estão cegas. E aí, por isso que a Bíblia fala, é mais fácil um camelo entrar no fundo da água que um rico entrar no reino dos céus. Lembra do jovem que tinha tudo? O jovem rico. E aí ele chega pro Senhor e fala assim, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, você vai lá, vende tudo que você tem e distribui para os pobres. Ele se entristece, fim de papo. Acabou a conversa com Jesus. Porque Jesus sabia que ele estava preso aos bens materiais. Sabia que ele estava preso às riquezas. E pessoas que estão presas a riquezas. Pessoas que deixaram de servir ao Senhor, deixaram de orar, deixaram de examinar a palavra, deixaram de estar presente na igreja, viraram desigrejados para poder cuidar dos seus negócios e continua dizendo que é crente. Não é não. Não é. Sinto muito. Porque crente, ele congrega, ele tem uma igreja. Porque eu não sou igreja, você não é igreja. A igreja ela é formada por um corpo. E eu e você somos parte deste corpo, onde a cabeça é Jesus. A igreja é formada por membros, assim como o nosso corpo é formado por membros. Dedo, mão, braço, pernas. É assim que é formado o nosso corpo, por membros. E cada membro tem a sua funcionalidade. Assim também a igreja do Senhor. Ela é formada por membros e esses membros juntos que formam um corpo, que é a igreja de Cristo. Então eu não posso sair por exemplo, eu sou a igreja. Não é não, querido. Vai ler a palavra, vai estudar, não fica pegando o texto fora de contexto, porque só serve de pretexto para você sair da presença do Senhor. Essa é a realidade. Então lembra que nós falamos lá das heresias? Isso aí é mais uma heresia. Cuidado, porque os hereges vão pro inferno, tá lá na Bíblia. Não entrarão no reino do céu. Nós lemos lá em Gálatas 5:22. Então toma cuidado, porque o diabo ele tenta, né? Às vezes a pessoa não tem nada, mas é próspera, porque as pessoas confiam também em riqueza com pobreza. Jó perdeu tudo, riquezas, mas continuou sendo próspero. Tem pessoas pobres, materialmente falando, mas são pessoas prósperas. Não faltam nada para elas. O Senhor sempre está acrescentando e elas ainda ajudam. Aí você olha e fala assim, meu Deus, como essa pessoa só ganha isso? Como é que isso é possível? O Senhor faz prosperar. Faz com que prospere. Um exemplo, gente, disso é a questão de dízimo. Um dia também a gente vai falar aqui sobre isso. Tem muita gente falando por aí, incentivando outras pessoas a não fazer. Mas não deixe de ser levado por isso, não. Dízimo é gratidão, você não é obrigado, é gratidão, porque tudo que você tem foi o Senhor que deu, então é uma forma de você devolver ao Senhor, porque você é grato por aquilo que o Senhor deu, a porta que abriu, a sua saúde, e a porta está aberta porque o Senhor abriu, você trabalha porque tem saúde que o Senhor deu, então em forma de gratidão você devolve. Agora tem muitas pessoas que não devolvem o dízimo porque é avarento. Ele não tem necessidade do sapato, mas vai lá comprar mais um por vaidade, já tem 20 pares de sapato lá na sapateira, mas vai lá e compra mais 2. O guarda-roupa tem roupa que nunca usou, tá etiquetada e embalada ainda, mas não devolve o dízimo, vai lá e compra mais 1, 2, 3 peças de roupa. Assim, o móvel tá novinho, acabou de trocar na virada do ano, em janeiro, chegou em junho e vai lá e troca de novo, mas não deve, o que é isso? Avarento. Aí diz que não tem. É diferente de uma pessoa, vamos supor, a pessoa ganha um salário mínimo. Tem filhos para sustentar, tem casa para pagar aluguel, tem uma casa para pagar aluguel, tem luz, tem água. Realmente essa pessoa está apertada, está no sufoco, é diferente, é compreensível. É compreensível do que aquelas pessoas que podem e não contribuem para o reino do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado para ver se não é a avareza que entrou aí, né? Porque a gente não tem esse discernimento e nós acabamos, gente, sendo levados por certas conversinhas fiadas que tem por aí. Então, cuidado, leia a Bíblia, não pegue um texto isolado, pesquisem, estude, examine, converse com seu pastor, converse com o professor lá da EBD, que tem que ter o conhecimento da palavra, para que você não venha agir de forma errada por falta de conhecimento. Tá? E então você viu aqui Jesus sendo tentado o quê? O diabo oferecendo riquezas, e o diabo oferece riqueza para muita gente. Só que do mesmo jeito que ele dá, ele tira. Então vigie.
E aí o versículo 11 diz: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, viu? O Senhor resistiu à tentação e no final os anjos vêm e serviram ao Senhor, devido a ele estar aqueles 40 dias já com fome. Então resista às tentações, resista ao mal, porque no momento em que você resiste, o Senhor envia o socorro que você necessita. No momento em que você resiste às provações, no final o Senhor envia anjo trazendo a sua bênção. Porque este é o Deus que nós servimos. E o Senhor permite que o servo fiel seja provado. Estou falando de crente fiel. Porque não adianta a gente estar com nossa vida desconcertada e ficar aguardando bênção, porque não vai ter bênção não. Lê lá Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos nas nossas vidas estão condicionadas à nossa obediência ao Senhor. E quando nós somos obedientes, a nossa prova, o nosso deserto, ele tem um fim. O deserto de Jesus durou 40 dias e 40 noites. Foi tentado por Satanás, mas no fim ele venceu e os anjos o serviram. Então, está sendo tentado, permaneça firme, resista às tentações, está sendo provado, resista às provações, porque no final o Senhor envia anjos para que possa lhe servir. Que o Senhor possa lhe guardar, que o Senhor possa lhe proteger. Obrigada mais uma vez por estar acompanhando, né, esses vídeos, essas aulas, as mensagens, tá? Por sempre vocês estarem curtindo, compartilhando. Muito obrigada, que o Senhor abençoe. Esse projeto não seria possível se vocês não fizessem parte dele, se vocês não estivessem aí, né? Esse é um projeto que o Senhor colocou em meu coração para a divulgação da palavra, e é o que eu tenho feito e é o que eu amo fazer. Então que vocês sejam abençoados, alcançados por ela, que vocês possam compartilhar também, tá? É a forma que vocês têm de me ajudar e cooperar também para a obra do Senhor, para que o reino do Senhor cresça e expanda. Você talvez falar: eu não prego, eu não ensino, eu não faço nada, eu não sei qual é o meu chamado, mas você pode ser usado como instrumento do Senhor, compartilhando esse vídeo com alguém, tá? Curta também, não esqueça de curtir. Quando você curte o vídeo, eu sei que você está gostando, então isso entusiasma a gente a fazer mais. Às vezes a pessoa vê, não curte, aí a gente tem a sensação, acho que a pessoa não gostou, né? E a gente fica sem saber o que está acontecendo. Então curta também, se você gostou, deixa seu comentário, tá? Vai ser uma bênção. Assim que possível eu leio, eu respondo, procuro responder todo mundo, dê sugestões se você estiver, tá? É uma bênção a sua participação aqui. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, a tua casa, que o Senhor esteja contigo, te guiando sempre, te guardando, cortando todos os laços, que cubra a sua vida, a tua casa com o sangue dele precioso, que a tua família esteja brindada, né, pelo sangue do Cordeiro, que o Senhor possa estar contigo em todos os dias da sua vida, guiando cada passo, tá? Que o Senhor Jesus os abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fique na paz e até o próximo vídeo.